Como trabalhar 4 semanas por ano e libertar-se de toda a rotina, delegando-a às redes neurais. Vamos perceber como. Na verdade, a rotina é como uma nova pandemia no mundo moderno, porque cada colaborador gasta entre 5 e 12 horas por semana em tarefas rotineiras. 7 em cada 10 pessoas sentem-se deprimidas por causa da rotina e 32% das pessoas sentem-se sobrecarregadas com o trabalho. Parece que já se tornou normal as pessoas estarem neste estado, mas não, isso não é normal. E se olharmos para o início dos anos 2000, havia uma enorme quantidade de livros do Brian Tracy, David Allen, Stephen Covey, que falavam sobre eficiência. Eles diziam que, se queres duplicar a tua eficiência, então precisas de, sabem qual é o conselho? Trabalhar o dobro. E se eu já trabalho o dobro? Ou seja, não 8, mas 16 horas por dia? Mas passados 10 anos, mais ou menos a meio da década de 2010, apareceu o livro do Timothy Ferriss, Trabalhar 4 horas por semana. E a ideia principal era que duplicar a eficiência significa simplesmente fazer menos, trabalhar de forma focada na tarefa mais importante. E no geral faz sentido, mas não em 2026, porque com o aparecimento das redes neurais, para duplicar a eficiência basta simplesmente usar inteligência artificial. Faz sentido? Aqui há algumas notícias reveladoras. Por exemplo, uma delas é que o CEO da Shopify recusou-se a contratar novos funcionários, a menos que se prove que a inteligência artificial não pode substituí-los. Mark Zuckerberg recusou-se a contratar funcionários que não percebam de IA. Na Rússia, o número de vagas que exigem conhecimento de redes neurais nos requisitos para candidatos aumentou 10 vezes. E isto, por um lado, mostra que, uau, estas pessoas estão cada vez mais procuradas. E por outro lado, há também o reverso da medalha. Por exemplo, a Goldman Sachs afirma que 300 milhões de pessoas vão ficar sem trabalho porque, bem, a IA vai substituí-las. E aqui surge um cenário muito interessante. Agora, o colaborador mais procurado no mercado já não é aquele que tem bem desenvolvidas as soft skills e as hard skills. As soft skills são, por exemplo, saber negociar e gerir o teu tempo. A inteligência emocional também entra nesse conjunto. E até no fórum de Davos disseram que há um certo número de soft skills que são criticamente importantes e que agora se estão a tornar mais importantes do que tudo o resto, mas também existem nas hard skills. Ou seja, basicamente o quão bem sabes fazer o teu trabalho. Então, diz-me, o que fazes, em que área trabalhas? E, por exemplo, se fores designer, tens de saber trabalhar com programas de design. Isto são as hard skills. Se fores vendedor, tens de saber trabalhar corretamente com scripts e fechar negócios, fazer vendas. Isto também faz parte das tuas hard skills, embora alguns RHs, claro, possam discordar de mim aqui nos comentários, mas sintam-se à vontade para discutir nos comentários. Escrevam aí a vossa opinião. Está a surgir uma área de competências que antes não existia e que agora se tornou obrigatória? E se não estiverem desenvolvidos nessa área, então desculpem, já não são necessários numa empresa moderna. Que competências são essas? São competências de IA, ou seja, competências e habilidades de trabalhar com inteligência artificial. E agora vamos perceber que competências são essas e como podemos aprendê-las. Bem, eu destaco 3 grupos destas competências de IA. A primeira é o pensamento de IA. O que é o pensamento de IA? Na altura, quando passámos dos computadores para os dispositivos móveis, surgiu o termo mobile first, ou seja, quando os interfaces eram desenhados para funcionarem primeiro nos telemóveis e só depois nos computadores. E agora é importante que os colaboradores adotem a mesma lógica, mas com AI first. Sim, ou seja, primeiro é preciso fazer com que o problema possa ser resolvido com IA e depois com esforços humanos. Procure maneiras de automatizar. Um bom exemplo, Kira Lapina, diretora-geral do Centro de Serviços Unificados da Severstal, estudou connosco. Ela implementou a seguinte tarefa para toda a sua equipa de 2.000 colaboradores. Antes de marcar uma reunião, o colaborador deve discutir a questão com uma rede neural e, se não encontrar uma solução, só então agendar a reunião. Como ela contou, o resultado foi o seguinte: os colaboradores começaram a chegar mais preparados e o tempo das reuniões diminuiu. Isto é o pensamento de IA em primeiro lugar. A seguir, tens de saber criar prompts, ou seja, escrever de forma a que a rede neural te dê o resultado pretendido. Para quem não sabe o que são prompts, aqui é preciso fazer um pequeno parêntese. Se imaginarmos a rede neural como um fogão onde se pode cozinhar algo e o resultado que queres obter é, por exemplo, um bolo ou uma bolacha, então o prompt é a receita que segues para cozinhar. E é importante não apenas saber as receitas, porque se você tiver as receitas e o fogão, mas não tiver os ingredientes, não conseguirá cozinhar nada. Portanto, você precisa entender onde encontrar os ingredientes e como prepará-los para que tudo dê certo. Na teoria, parece uma boa ideia. Tenho um vídeo separado sobre este assunto em detalhes, onde explico como tudo funciona. Mas aqui, seguimos em frente, tens de aprender a fazer prompts.
E aqui vai um bom exemplo. A Natália Eremenko, metodóloga, estudou connosco. Em 3 horas, ela fez o trabalho de um mês, porque escreveu o pedido certo, que lhe gerou logo o programa para os treinos, para os cursos, e em apenas 3 horas criou 9 treinos, para os quais normalmente precisaria de um mês de trabalho. Incrível, não é? Sim, claro, sem dúvida. É mesmo muito fixe. E se souberes fazer isto, então tornas-te muito procurado. Mais um exemplo prático. Contratei um copywriter que escreve textos para o nosso blog. A questão é que o copywriter criou prompts únicos para si próprio, que lhe permitem criar textos muito rapidamente, exatamente no formato que precisamos. Na verdade, ele até desempenha o papel de uma espécie de editor-chefe que define as tarefas técnicas para as redes neurais. A rede neural faz tudo isso por ele e ele recebe o trabalho pronto. E sozinho consegue fazer o trabalho que antes era feito por 5 ou 6 pessoas manualmente. Claro, ele é um funcionário eficiente, mas seu valor para o empregador, neste caso, reside no facto de conhecer produtos exclusivos que ninguém mais no mercado conhece e por isso se torna extremamente requisitado. E o terceiro tipo de habilidade é a automação, ou seja, é a capacidade de acelerar processos, e em geral para que sejam realizadas de forma independente. Ou seja, não basta saber usar o DeepSeek, por exemplo, para fazer perguntas, resolver algo ou simplesmente perder tempo a conversar com ele. Tens de automatizar esse trabalho. Por exemplo, tivemos o Sasha Ignatov a estudar connosco, um marketeer que trabalhava numa empresa. Ele automatizou o seu processo de comunicação com potenciais parceiros e clientes. E no final foi o agente de IA que começou a fazer isso por ele. Toda essa rotina, que lhe ocupava cerca de 4 horas por dia, ele simplesmente passou ao agente de IA e o agente começou a dar conta do recado. Ele começou a fechar negócios no valor de cerca de 600 mil rublos por mês. Está tudo a funcionar perfeitamente. E, para o empregador, continua a ser o mesmo colaborador, que traz exatamente os mesmos resultados. Mas o Sasha trabalha metade do tempo. Isto é vantajoso para o Sasha? Sim. E para o empregador também é vantajoso? Sim, porque ele é uma pessoa super procurada e, bem, o salário dele manteve-se, neste caso, mas agora tem mais tempo livre. Ele até já tinha pensado em sair daquele emprego, mas depois de fazer esta automatização, mudou de ideias. Mais um exemplo. Tivemos a Irina a estudar connosco, uma funcionária pública que em 5 horas fez um trabalho que normalmente demorava 30 dias. Ela analisou 161 documentos, criou um arquivo, sendo que havia cerca de 16 mil páginas de documentos. Ela fez tudo isto em 5 horas e usou a inteligência artificial Notebook LM. Como resultado, foi promovida. Ou seja, uma pessoa que sabe automatizar o trabalho, que tem a capacidade de primeiro pensar em como fazer isso com IA, depois consegue escrever prompts e automatizar essa tarefa. Esta é a competência que agora se tornou super procurada no mercado. Está tudo claro? Sim, mas como é que se aprende isso? E então, se falarmos de pensamento orientado para IA, para o desenvolveres, precisas do seguinte: precisas de aumentar a tua exposição. Ou seja, tens de perceber para que serve cada rede neural. E fazes muito bem em ver este vídeo no YouTube, porque é exatamente isso que estás a fazer. Neste momento, estás a aumentar a tua exposição. Por isso, se já deixaste um like, se não és um bot nem uma rede neural, eu também te deixo um like. Tens de perceber o que se pode fazer com cada inteligência artificial, porque agora, por exemplo, existe o chat GPT e não se deve, de todo, usá-lo para certos processos ou tipos de tarefas. Eu escrevi um curso completo dedicado à segurança no trabalho com redes neurais, onde explico em detalhe onde não se deve usá-lo de forma alguma. Isso pode até levar ao despedimento, mas há, por exemplo, o Claude, o Notebook LM, o GenSpark, o Gemini, o DeepSeek e por aí fora. Em que situações se pode usar cada um? Pois sim, essa é a mesma questão. A seguir, precisas de prática e repetição para desenvolver esse pensamento de IA. Não chega a apenas ver vídeos. E este é o ponto-chave. Para desenvolveres essa competência de pensamento, precisas de passar pelo ciclo de Kolb. Sim, existe um cientista que, na sua altura, cristalizou, digamos assim, um determinado ciclo de aprendizagem de qualquer coisa. E ele diz que, para aprenderes, primeiro tens de adquirir experiência, depois analisar essa experiência, perceber o que te aconteceu, teorizar sobre essa situação para entender como tudo isto se encaixa e se estrutura. E depois, traçar o próximo plano de ação para os passos seguintes que vais dar. Estes são os 4 passos que tens de seguir para simplesmente aprender. Por isso, quando só vês vídeos no YouTube e não aplicas isso no trabalho, claro que isso não faz com que a tua competência aumente, apenas aumentas a tua exposição visual.
E aqui tenho de transmitir uma mensagem muito importante. Se queres não só aprender sobre redes neurais e o que elas podem fazer, mas realmente implementá-las no teu trabalho e ainda por cima de forma a aumentar o teu rendimento e a velocidade do teu trabalho, então preparei para ti um masterclass gratuito chamado NeuroX10 sobre como automatizar o teu trabalho e aumentar o teu rendimento. Em 3 horas, não só vais conhecer todas as redes neurais que atualmente ajudam a aumentar os rendimentos, mas também vais aprender métodos, práticas e prompts que já trouxeram milhões aos nossos alunos. Neste momento, podes clicar no link abaixo deste vídeo e inscrever-te. O link para o registro gratuito está disponível por tempo limitado, por isso aproveita enquanto está ativo e depois volta para continuares a ver este vídeo. E a terceira coisa de que precisas é de um ambiente forte. Em tempos, Jim Rohn usou a seguinte metáfora: para evoluires, não precisas de ser o maior peixe num lago pequeno. Tens é de encontrar um lago maior, onde serás um peixe pequeno, e aí vais crescer e desenvolver-te. É uma metáfora muito boa. Por isso, para desenvolveres uma mentalidade de IA e começares a evoluir, tens de te colocar num ambiente onde os outros sejam mais fortes e mais desenvolvidos do que tu na área em que queres crescer. Lembra-te daquela citação: o meu rendimento é igual à média dos rendimentos das 5 pessoas com quem mais convivo, ou seja, do meu círculo mais próximo. Isto é exatamente sobre isso. E para aumentares os teus conhecimentos e competências, tens de rodear de pessoas que estejam mais desenvolvidas nessa área. A próxima parte. Tens de perceber 3 tipos de prompts. Vamos analisar isso. O primeiro são os prompts de texto, em que fazes uma pergunta e recebes uma resposta. O segundo são a foto e vídeo. Prompts para a geração de fotos e vídeos. Podemos juntá-los porque, no fundo, são muito parecidos. A diferença no vídeo é que se acrescenta o movimento da câmera e alguns parâmetros específicos do vídeo, mas a abordagem é praticamente a mesma. E o terceiro tipo de prompt, que destaco à parte, são as instruções para assistentes. Isto já é uma preparação para a competência da automação, ou seja, é a capacidade de transformar uma tarefa num modelo. Porque mesmo com prompts de foto e vídeo, se usarmos, por exemplo, um sistema de automação ou cadeias de ações como o Figital Mais ou outros, é preciso saber criar esses prompts para que sejam executados de forma padronizada na cadeia de ações. E vamos avançar. O terceiro tipo de habilidade é a automação. Aqui precisamos entender como trabalhar com agentes de IA. E aqui estamos falando de agentes de IA. Essas são as pessoas que conseguem dialogar e interagir com os usuários. E a segunda é construir sistemas de automação. Por que eu os separo? Porque a automação pode funcionar até mesmo sem IA. Por exemplo, NoWait, Make, Zapier e outros serviços. Eles permitem criar sistemas de automação, mesmo sem inteligência artificial. Se conseguires montar estas cadeias, ótimo. Faz sentido que te tornes uma pessoa que executa o trabalho mais rapidamente e consegues libertar tempo. E tivemos casos durante a formação em que o Alexandre, um psicólogo que trabalha numa universidade, disse: quanto tempo consegui poupar em 2 meses de formação? Ele disse: se eu tivesse feito isto sozinho, sem a formação, teria demorado 2 anos, mas consegui fazê-lo em 2 meses. E este é um exemplo claro de como realmente há uma aceleração para as pessoas. Mais um exemplo evidente. Tivemos o Sérgio, um todólogo, que na cerimónia de final de curso partilhou a história de que, em apenas um mês de trabalho com redes neurais, conseguiu realizar 70% do trabalho previsto até ao final do ano. E isto mostra, mais uma vez, que ao utilizar as redes neurais, ao aplicar estas competências, ganhas uma super força que te permite realizar qualquer trabalho até ao final do ano. Isto é aplicável a todas as áreas? Vamos discutir isso nos comentários aqui em baixo. Eu fui o Pavel Lebeder. Deixem um like neste vídeo se não forem um bot nem uma rede neural e vemos no próximo. Até a próxima!